Olá, povo de Deus, graça e paz sejam com todos. Este domingo maravilhoso, a qual estou aqui juntamente com vocês para assim darmos início o nosso trabalho sempre que vemos fazendo aí aos domingos. Sempre que é possível, vou estar aqui com vocês. Sou grato a cada um de vocês por estar nos assistindo, estar nos acompanhando aí pelo Facebook, no YouTube. Estamos lá louvando a Deus com alegria com o Ministério Nova Sião. E aos domingos, eu, José Ferreira, estou sempre aqui, quando é possível, transmitindo uma live da parte de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco, né? Vamos dar uma passeada no Velho Testamento, né? Para que assim a gente consiga entender, aprender de Jesus com as palavras do sábio Jesus, né? Que hoje é o Cristo ressuscitado. Hoje, como sabemos, Cristo já ressuscitou. Ele já veio, ele vive e ele reina e é eficaz entre nós. Amém? Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz a todos os meus amados irmãos que nos vê, que nos assiste, os nossos vizinhos que nos acompanham, que vêm no sábado aqui nos visitar. Que Deus seja com cada um de vocês. Também mandar a graça e a paz para meu amigo Cido, né? E sua esposa Cineide, sua filha Kaeli, Ciel, Maciel, Fátima, Maísa. Que Deus abençoe aí essa família linda e abençoada por Deus. Que o Espírito do Senhor assim seja sempre na vida de vocês. Amém? Também os nossos amados irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, meu irmão Reginaldo, minha irmã Patrícia, meu irmão Expedito e os outros demais também. Que Deus abençoe a todos. Os meus amigos e irmãos ali na Portelinha que têm nos acompanhado, sempre lá da roça, que assim como pode, né? Nosso irmão acompanha aí. Que Deus continue lhe abençoando, continue cuidando do Senhor, da sua família, da sua casa, em Cristo Jesus. Também mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos aqui em Santa Rita, também ali na Tapera, né? No sítio São João, em Catinguinha, também ali no Roçado. Tenho muitos amigos, muitos conhecidos lá. Que Deus abençoe a todos. Enfim, que o Espírito seja com cada um de vocês hoje e sempre. Amém, amados? O tema da nossa mensagem de hoje é a verdade salvifica do Evangelho. Amém? Hoje nós vamos aprender a esse respeito. O nosso versículo inicial, amados irmãos, está no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19. Nós vamos ver como se portavam aqueles irmãos da época da primeira igreja primitiva, né? Os nossos amados irmãos que eram tidos como ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje nós vamos aprender a lição que lhes foi dada, para que assim eles tentassem cumprir a lei, a qual não conseguiram, né? Que foi preciso um novo pacto para que assim se concretizasse a salvação na vida de muitos. Amém, amados? Vamos lá? Cristão tem que ler, né? Como diz o nosso amado aí, pregador da graça de Deus, Deraldino Costa. Graça e a paz aí para ele, para sua esposa, nosso baixista lá, Tio Baez, o batera Wilton, o batera Luan, Sheila, Vera, enfim, todos que fazem parte do Ministério Nova Sião, sintam-se todo abençoado pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Então, vamos aqui ao nosso tema. Olha só. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me a cura os quebrantados de coração. Versículo 19. A pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos fazer uma confissão sobre esta palavra. Soberano Deus e eterno Salvador, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, que se faz presente entre nós, em todos aqueles que clamam pelo nome do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o teu Evangelho, a tua maravilhosa palavra, nos basta, pois a tua graça salvifica a cada um daqueles teus filhos, pois nós estamos aqui esta noite, ó Deus, para ser grato ao Senhor por poder contemplar o teu nome, por poder falar do teu nome, para que assim aqueles demais ouvintes também sejam, ó Deus, alcançados pelo teu evangelho. Salvifica, pois o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e nós somos gratos ao Senhor pelas ricas bênçãos que tem nos dado. Bênção essas, meu Pai, que até neste exato momento estamos com vida, com saúde, pois a qualquer momento o Senhor pode tirar o sopro de vida de cada um de nós, pois como tantos que já partiram hoje, e que assim, meu Pai, com essas partidas, daqueles que partiram, ficam os familiares, e que o Senhor, na tua misericórdia, conforte a todos, dê a cada um refrigério na alma, pois só o Senhor para fazer isso em nossas vidas. E neste momento, ó Deus maravilhoso, eu sou grato ao Senhor por cuidar de todos da minha família, por cuidar de mim, por cuidar, meu Pai, daqueles que nos assistem, por cuidar daqueles, ó Deus, que têm dado crédito à tua palavra e têm verdadeiramente, meu Deus, no seu coração um ano aceitável ao Senhor, pois não somos nós, ó Pai, que aceitamos ao Senhor, e sim o Senhor que nos escolheu, o Senhor que sabe e conhece quais são os teus. E neste momento, sobre essa palavra, eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amados? É importante, amado, lembrarmos que a nossa oração tem que ser dessa forma, em agradecimento a Deus, para que assim Deus, na sua infinita misericórdia, como Ele sabe de tudo, conhece todas as coisas, para que nós não venhamos pedir em vão, como diz a palavra deles, para gastar naquilo que não é pão. Porque o homem, ele quer viver nos seus próprios desígnios, nas suas próprias vontades. Não podemos ser assim. Amém, amado? Temos que estar sempre atentos, sempre ligado na palavra do nosso Deus. Amém, amado? Então, vamos aqui entender esta passagem a qual Deus tem nos mostrado. Ele já começa, repetindo aqui o versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha só, amado, que coisa interessante. Muitas das vezes, amado, nos encontramos com uma situação como essa. Pessoas ainda vivendo desta forma. Todos nós hoje temos o Espírito Santo de Deus. Um ser humano nesta terra hoje só sobrevive se tiver o Espírito de Deus. Se ele não tiver, infelizmente, ele nasce e parte. Amém? O seu espírito é recolhido e a sua matéria volta ao pó. Aqui, neste relato, amado, este homem dizendo que recebeu, ele tinha o Espírito do Senhor, isso no velho pacto. E através do Espírito, ele disse que foi enviado
a curar os leprosos, né? E de quem é este homem que estamos falando? Quem que recebeu o Espírito de Deus para realizar estes feitos, estes prodígios? Muitas vezes você deve estar aí se perguntando. Nós estamos falando, amado, de Jesus nos seus tempos da carne, Jesus de Nazaré, né? Como era chamado antes, como até hoje muitos tentam viver desta forma, viver a lei mosaica. E não é assim, amado. Hoje nós não podemos mais clamar a Jesus de Nazaré. Sei que tem pessoas que vão ficar chateadas, tem outros que vão me dizer algo, mas é a verdade que temos que falar, amado. Jesus de Nazaré não habita mais entre nós. Hoje nós vivemos pela graça de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, no antigo pacto, o homem era só uma alma vivente. O homem não tinha espírito. Então, hoje não. Por isso foi preciso que acontecesse o que aconteceu com Jesus de Nazaré, onde ele veio para cumprir e não revogar a lei. E ele diz mais, olha só o que ele diz mais. E apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só, amado. E hoje tem pessoas que muitas vezes estão se sentindo dessa forma frustrado, porque não tem o conhecimento, não tem como entender o porquê dessas coisas. Só que hoje, amado, como eu estava falando, nós não vivemos mais no tempo de Jesus de Nazaré. Amém? Compreende isso? E hoje nós vivemos pela graça. E só a graça de Deus nos basta. Hoje nós não precisamos, amado, praticar os feitos, os atos da lei. Não é verdade? Para muitos amados irmãos que hoje vivem em um sistema religioso, tem muitos, não são poucos, que os queridos irmãos eles vivem uma vida fantasiada, como gostam de ser chamados de evangélicos. O cristão é diferente, amado. Não tenho nada contra a pessoa que gosta de ser chamado. Você é evangélico, você é crente. Amado, nós temos que saber uma coisa. A forma a qual é expressada evangélico, ou crente, ou cristão, isso é o de menos. O que importa é o Deus que você serve. Você serve a um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus que tudo pode, que tudo vê. Não podemos, amado, vivermos enganados, como sempre tenho dito a vocês. Tem, amados irmãos, que ele diz assim, ó: se eu não comer a Santa Ceia, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não me batizar nas águas, o velho homem não vai morrer. Se eu não devolver 10% do que é meu, a minha vida não vai prosperar. E se eu não participar das campanhas, dos propósitos, dos votos com Deus, se eu não subir ao monte, se eu não fizer um jejum, eu não vou alcançar nada de Deus, não vou adquirir nada de Deus. Amado, tudo isso que eu te falei, hoje, em graça, isso é em vão, é ineficaz. O sacrifício já foi feito. Você não precisa mais de sacrifício. Você não precisa fazer sacrifício para alcançar algo de Deus. Amém? Você já está em Cristo Jesus. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Você já é mais do que vencedor. Você não precisa, como eu disse, comer pão e beber suco, que é a Santa Ceia dos homens, que na Bíblia você vai encontrar a ceia que Jesus fez para com os seus discípulos. Era a celebração da Páscoa. Aonde Jesus, que as pessoas não entendem,
quando o pão é partido, que é partido entre os discípulos, ali era o corpo de Jesus, sim, que ia ser deslacerado, chicoteado, cuspido ali naquela cruz do Calvário. Mas tem amados irmãos que não compreendem isso. Eles acham que Jesus ainda continua sendo vítima, esperando a volta do Senhor, como vivem muitos amados irmãos. E diz assim ainda: Jesus vai voltar. E se a gente não se preparar, nós vamos ficar. Amado, nesta terra a qual nós vivemos, que Deus fez linda, perfeita e maravilhosa, e o homem sempre procurando destruir, 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 pode estar na certeza do que eu estou te dizendo. Não espere a vinda de Jesus como você foi ensinado, como eu aprendi antes também. Nós fomos ensinados que Jesus iria voltar para buscar a igreja. E sim, vai voltar. Mas quando chegar o dia e a hora determinada. Aí as pessoas dizem: não, mas na Bíblia ela está dizendo que Jesus virá como um ladrão, na calada da noite. Ninguém vai ver. Amado, e quantas pessoas não partiram hoje? Faça raciocínio comigo. Quantos não partiram hoje? Jesus veio para essas pessoas, quem viu? Será que veio à noite? Pode ter vindo à noite para muitos hoje, né? Pode ter vindo pelo dia também. Mas para aquela pessoa, para aquela igreja, amado. Você é a igreja de Cristo. Você não pode viver uma fantasia a qual fomos ensinados de uma maneira errada. Onde muitos ficam pensando, amados irmãos, que Jesus vai voltar da forma que eles pensam, que eles pregam, que imaginam. E ainda diz: olha, Jesus vai voltar e todo olho verá, e ele descerá com seu poder e glória sobre as nuvens. Isso não vai acontecer, mano. Isso era uma figura de linguagem usada naquela época, aonde os judeus usavam essa linguagem. Amém? Não é como muitos imaginam. E tem, amados irmãos, que tem pregado isso, amado, amedrontado as pessoas. Os amados irmãos estão dentro do sistema religioso dessa forma, com medo de Jesus voltar e ele ficar. Amado, não tenha medo. Como eu te falei dos rudimentos, né? Você não precisa fazer tudo isso. Amado, a tua comunhão para com Deus é eterna. É para sempre, não é uma vez por mês, ou no segundo domingo do mês, ou qualquer dia que seja escolhido para que seja feita a Santa Ceia dos homens. Eu já participei, eu já estive do outro lado. Estou aqui tirando ninguém dentro da igreja A, dentro da igreja B, não. Amado, é bom que vá, que escute a palavra, ouça, mas faça uma filtragem. Veja o que realmente se aplica a você. Veja se o rumo da conversa está dentro do que é ser um cristão. Porque cristão que é cristão, amado, ele não participa de Santa Ceia, ele não come, não participa de campanhas, não participa de propósito, não faz jejum. Por quê? Só lhe dizer aqui algo sobre o jejum. Amado, certa vez, o apóstolo Paulo, em suas passagens, pregando e deixando muita gente enciumado e com medo de perder isso aqui, que é hoje a realidade de todas, a maioria, né? Não vou ser bem cruel, a maioria das denominações que existem hoje no Brasil sobrevive através do suor dos irmãos. Suor esse desnecessário, que não tem precisão, amado, de ninguém tirar do seu sustento para sustentar o sistema religioso ou sustentar, como eles se dizem, presidente das igrejas, líder religioso e outras coisas mais. Muitos amados irmãos vivem dessa forma. Amado, olha onde eu estou. Eu estou no meu lar, na minha casa, aonde, amado,
Eu não preciso ter aqui várias pessoas. Tem alguns amados irmãos aqui comigo. Mas digo a vocês, amados irmãos que me escutam, e você que está aqui comigo, olha, amados, não tem precisão de você fazer essas coisas para alcançar algo de Deus. Deus não é moeda de troca. Deus não pediu para homem nenhum, amado, ensinar um ao outro. Deus não pediu dinheiro de ninguém nesta terra. Porque Ele não precisa, amado. E muitos dizem assim, mas é para a obra de Deus, é para a obra dele. Aí eu lhe pergunto, qual é a obra de Deus na sua vida? O que Deus lhe mandou fazer? Quem primeiro deu a Deus para que ele lhe retribuísse? Me diga, você sabe qual é a obra de Deus? Tem muitos amados irmãos aí, pregadores que têm o título, de pastor e pregando aos amados irmãos isso. É dízimo, é campanha, é oferta. A oferta a gente nem menciona porque a oferta é voluntário. Você é voluntário. Isso aí é de praxe, cada um faz por si próprio, por o que sentir no seu coração. Isso é normal. Você ajudar uma pessoa, ajudar o próximo, ajudar alguém. Mas você tirar do seu sustento, tirar 10% do que é seu para entregar na mão daquele que se diz pastor e ele dizer assim, olha, nós vamos orar sobre o dízimo dessa pessoa e Deus vai multiplicar. Mas não faça isso. Isso é um engano na vida das pessoas. Quer que eu lhe diga a verdade? Eu vou ser cruel. Nunca na sua vida, você tirando 10% do que é seu, você vai prosperar. Você vai ter portas abertas. Sabe o que é que faz o homem prosperar? Trabalho. Se você não tiver trabalho, você não tem como tirar 10%. Aí você pode estar até me perguntando, mas se eu não der o dízimo também, as portas vão se fechar? Vai se fechar, porque você vai estacionar onde você está, vai parar e não vai procurar. Amado, o emprego não cai do céu. O emprego não vem porque você tira 10% do que é seu. O emprego vem de acordo com seus esforços, com seus estudos, com a sua capacidade que vem de Deus. Mas não disso, amado. Como eu estava te dizendo, eu estou aqui. Eu não preciso que ninguém me dê R$1 ou 10% ou 50%, o que é que seja. As pessoas ligam para mim, eu digo a eles, alô, irmão José, eu posso passar aí, vou levar meu dízimo aí para o senhor. Para mim? Desde quando eu fui designado a receber dízimo de Deus? Pelo que eu saiba, até onde nós sabemos, no tempo da lei, o dízimo era dado a quem? Quem era o regente sobre os dízimos do povo? Quem era? Não sabe? Vou te falar. Arão e os seus filhos. Na lei mosaica, Arão recebia os dízimos do povo. E Deus ainda disse a Arão que ele fizesse o que ele quisesse. E não era para Deus. Deus não precisa, amado. Como eu estava te falando da obra, Ninguém me respondeu aqui o que era a obra de Deus. Eu vou te dizer. Amado, a obra de Deus é crer. Somente crer. Crer em quê? Em quem? Naquele a qual ele enviou. Mas obra de Deus, como muitos veem aí, como eu vejo até hoje, eu já fiz isso. As pessoas saindo para as ruas com jornais, evangelizando, chamando as pessoas para encher os templos religiosos. Quando chegam lá, as pessoas são saqueadas. As pessoas chegam lá alegre, feliz, porque está sendo convidada aí a um local para ouvir a palavra de Deus. Sai de lá, amado, triste. Por que sai triste? Porque, amado, a maioria, e eu já estive do outro lado e eu sei, a maioria das pessoas quando saem, voltam frustradas por causa disso. Porque é um pede danado. É só venha vosso reino, nada. E o dia que você precisar uma ajuda, alô, você que se diz dizimista, fiel da casa de Deus, o dia que você precisar da ajuda do sistema religioso, da ajuda daquele que se diz
pastor, que tem o título de pastor, você vai se arrepender de todos os dízimos que você devolveu na sua vida, ou deu, né, na mão do homem. Porque, amado, eu digo para vocês que eles fazem um trabalho social muito diferente. Não, para não dizer outras palavras, para não ser aqui pesado de língua, né? Então, amado, como eu te falei, você não precisa fazer isso. Jesus já fez essas coisas. Ó, Jesus já jejuou por você. Jesus já fez o voto por você. Jesus já participou da Páscoa por você. Amém? Jesus já tem intercedido todos os dias ao teu respeito. Tudo quanto você tem necessidade, Jesus já tem feito por você. Tem intercedido ao Pai com gemidos inexprimíveis ao seu respeito. E o que eu preciso fazer, então, irmão José? O senhor está me dizendo que essas coisas eu não posso fazer. O que eu devo fazer? Simples, amado. Simplesmente crer e obedecer. Só isso e mais nada. Você só precisa crer e obedecer. Você não precisa estar num espaço entre quatro paredes com muitas pessoas. Entra para dentro do teu quarto e ora. É bom que congregamos? Sim, lógico. Nos reunir como igreja de Cristo para um culto racional. Culto esse de entendimento, a qual estou tendo agora aqui com você. Um culto esse de esclarecimento. Culto esse, amado, onde estamos cultuando a um Deus vivo. A um único que pode tudo em nossas vidas. Não como fomos ensinados. Tem muitas pessoas aí com medo do diabo, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação. Amado, eu te digo para você, essas três coisas que te falei aqui agora. Para o inferno eu sei que todo mundo vai. Até eu vou. Vai o padre, vai o crente, vai o não crente, vai o pastor, vai o bispo. Todo mundo vai para o inferno, amado. Então, essa aí você já não precisa ficar com medo. A salvação. Não se perde a salvação, amado. Como você vai perder algo que Cristo já lhe deu? Conquistou por você. Então, isso não te pertence. Amado, aprenda uma coisa. O inferno, como eu estava mencionando para você, é sepultura. Todos irão ao túmulo. Todos. Vai eu, vai você. E o bom, amado, é que todo mundo vai, né? A morte é a melhor coisa na vida daquele que serve a Deus como um autêntico cristão. Tá vendo? Aí as pessoas dizem, não, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de perder a comunhão com Deus. Amado, não se perde essas coisas. O que foi conquistado por Cristo ali na cruz do Calvário, amado, não se perde. E Ele ainda nos deu de garantia, amados irmãos, a vida eterna. Então, todos esses rudimentos que te falei, todas essas coisas que falei a você, esses propósitos, campanha, voto com Deus, tirar 10% do que é seu, tomar Santa Ceia dos homens, participar de batismo nas águas, tudo isso aí foi rudimento da lei. Isso não tem serventia para os dias de hoje. Não precisa você fazer jejuns desnecessários, dando maltrato ao corpo, como estava falando, voltando a falar do jejum, lá em Israel, como disse a vocês o apóstolo Paulo, amado, nas suas andanças, o que aconteceu com ele? Os amados irmãos se reuniram, amados, para quê? Para jejuar. E no jejum deles, eles diziam assim, nós vamos fazer um jejum, não importa de quantos dias seja, mas nós só vamos cessar esse jejum quando Paulo estiver morto. Nós vamos jejuar e orar para que quando ele for preso, ele seja condenado à morte. E quantos amados irmãos não têm vivido dessa forma? Quantos amados irmãos, aqueles que se diz cristão, não têm ódio um dos outros? Quantos não entram em atrito em vez de ajudar? Pelo contrário,
faz é derrubar mais o irmão. Quando alguém erra dentro do sistema religioso, em vez daquele que tem o título de pastor acolher, pelo contrário, ele faz é acusá-lo. Ah, porque vocês, amados, quando nós acusamos o nosso amado, o nosso próximo, lembre-se de uma coisa, eu sempre tenho dito isso às pessoas, que quando nós apontamos o dedo para as pessoas, lembre-se de uma coisa, amado, olha só, 1, 2, 3. Eu te aponto, te digo os teus erros, teus feitos, e tem 3 voltados para mim dizendo que eu faço as mesmas coisas que você se eu não frear a vontade da minha carne. E tem um para cima, aos céus, e esse polegar que diz o quê? Filho meu, eu sou Deus e sou com todos aqueles que é comigo. Jamais te desampararei ou te deixarei. Então, quando eu acuso, eu tenho um Deus acima de tudo e todas as coisas, amado. Eu não preciso apontar o dedo e dizer o teu erro, não. O que é que eu faço quando o irmão erra? Quando chega até mim e pergunta, pede um conselho. Tem uns que dizem até brincadeira, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas não, amado, não precisa uma ignorância dessa. Você precisa ter em mente, amado, e olhos iluminados e ouvidos atentos para ouvir. Escute o seu irmão, veja a versão, porque é onde ele errou, para que ele olhe para o erro e não faça mais, amado. Não é acusá-lo, você vai para o inferno porque você é um pecador, você pecou, você não devia ter feito isso por causa disso e por causa... Amado, não precisa isso. Estenda a mão. Irmão, levante-se. Deus está vendo onde o Senhor errou. Mas quem sou eu para lhe julgar? Para lhe apontar o dedo? Amado, eu estou sujeito às mesmas coisas que você. Porém, eu tenho tentado, tenho freado a minha carne. Os desejos vêm, como Jesus disse, né? Os desejos vêm, as vontades vêm. Mas se você frear a sua carne, você vai conseguir, amado. Então pense por este lado, desta forma, para que você viva bem. Não acuse ao amado irmão. Está vendo, amado, como é as coisas? Mas não, no sistema religioso é diferente. Diz assim, você errou, você vai ser disciplinado, você vai ficar tantos dias no banco da disciplina. Você só vai voltar a fazer a obra, entre aspas, né, de Deus, quando você se corrigir, se consertar, que Deus lhe perdoar. Eu te digo para você, amado irmão, se você está passando por isso, se alguém já fez isso com você, eu te digo que Deus te aceita da forma que você é. Você lembra da mulher que chegou, que foi pega em adultério? O Senhor não julgou a ela pelo feito que ela fez, pelo contrário. Ele ajudou diferente, amado. Ele olhou para dentro de si e olhou para os outros que a acusavam e pensou, imaginou. Eu penso que Deus pensou assim em Jesus, né? Poxa, esse povo chega acusando, sabe nem o que se passa na vida dessa criatura para que ela viva dessa forma. Mas será que eles perguntaram como estava a vida financeira daquela pessoa? Será que ela estava fazendo aquilo porque gostava? Mas não, amado. As pessoas têm mania, o ser humano tem tendência para isso, para o mal, acusar uns aos outros. Mas Jesus, ele não te acusa, amado, ele te aceita como tu é. Ele diz, vá, como ele disse àquela mulher, vá e não peques mais. Por quê? Porque o pecado foi imputado na carne. E hoje são obras da carne, não transgressão da lei. O pecado daquele povo era transgressão da lei. Hoje não. Hoje são feitos obras da carne. Amém? Então, amado, quando você vê o seu irmão em um erro, diga para ele, desculpa, perdão. Jesus te ama. Jesus quer o melhor para a sua vida. Em vez de você acusá-lo, você vai para o inferno, você vai arder no fogo do inferno, isso e aquilo, amado. Não existe isso, amém? Todos iremos, como falei agora há pouco.
todos iremos à sepultura, cedo ou tarde. Amado, tem um dia determinado por Deus para a minha partida, para a sua partida nesta terra. Não estamos aqui, amados, para sempre. O nosso espírito está puro, está limpo, não há pecado nele, no nosso espírito, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. E para que o Espírito faça morada e tenha crédito, você tem que dar lugar, frear as vontades da carne. Não é fácil, lógico que não é fácil. Eu sei, tenho suportado, são muitas as flechas, você escuta bastante conversas, só que você faz o quê? Escuta, deixa entrar no ouvido e sair no outro. Seja quem você é, não viva pelo que os outros dizem. Ah, porque o irmão A, o irmão B é assim, assado e aquilo. Amado, o que vale para você é o que Deus acha de você. E não o que os outros pensam a seu respeito. Não o que os outros dizem que você é. Amém? Então, tenha esse cuidado. Não precisa fazer esses rudimentos, esse sacrifício todo, ir a monte, orar, fazer jejum, fazer campanha, todas essas coisas que te falei anteriormente, nada disso te serve hoje, amado. Temos que orar, sim, um pelos outros, mas em agradecimento a Deus. É melhor orar do que estar aprontando, né? Acabando com vidas por aí, como tem muitos, destruindo vidas. Quantas vidas não são ceifadas por causa de erro dos outros? Quantos filhos, quantas mães não choram com seus filhos nas drogas? E quantos traficantes tem por aí vendendo, acabando com famílias inteiras? Mas as pessoas não veem isso. Muitos amados irmãos dizem, leva para a igreja, vamos orar por fulano, traz a foto de cicrano para a gente orar. Amado, era tão bom, não era se eu pegasse a foto de um irmão meu, de um pai, do meu pai, ou da minha mãe, ou de qualquer familiar meu, e trazer aqui aonde nós estamos agora conversando, e apresentar como se Deus não conhecesse, e dizer, olha Deus, aqui é o meu irmão. Deus, este meu irmão aqui, ele é um terrível, ele é perdido nas drogas. E eu te peço, Deus, que o Senhor liberte-o deste vício maldito. Aí Deus olha para mim e diz, na sua misericórdia, sincero, justo e perfeito, ele diz, filho meu, por que tu ainda oras desse jeito a mim? Tu não sabes que é ele que quer? Que se dependesse de mim, ele já estaria livre. Como ele é livre, como eu aceito ele, um filho meu. Mas, amado, muitos se enganam. Pensa, e são obrigadas, as pessoas são enganadas através disso. Venha para cá que nós vamos orar, sua vida vai mudar isso e aquilo. Olha, vamos orar pelo seu filho que está na droga, vamos nisso. E ele vai ser liberto, amado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou falar de mim. Eu já bebi, só nunca fumei cigarro comum. Já testei entorpecente como a maconha, que muitos usam aí até hoje. E quase levo uma surra por causa disso. Mas eu não gostei, eu me senti mal, me senti um lixo. Quando eu me vi na situação que fiquei, achando que era o dono de tudo, que podia fazer o que queria. Mas graças a Deus, amado, vou lhe dizer, para uma pessoa, amado, que quer se libertar dos vícios, não precisa. Quantos não estão em casa de recuperação neste momento? Agora eu te faço uma pergunta, quantos deles voltam recuperados? Poucos, sabe por quê? Porque são poucos aqueles que querem voltar a ser uma pessoa decente, a ser uma pessoa normal. Tem muitos, amados, que não estão nem aí, querem viver uma vida preguiça, querem viver dessa forma. Querem viver, amado irmão, nos seus próprios desígnios, nas suas próprias vontades. Como eu estava falando de mim, amado, eu tenho meus irmãos, tenho meu pai que bebe e fuma até hoje. Tenho primos
nessa vida triste de uso de drogas? Você acha que é por falta de oração? Você que é uma mãe que está me ouvindo nesse momento, você acha que seu filho está vivendo uma vida dessa forma? Foi você que ensinou? Foi você que o educou desta forma? Porque muitas vezes, amado, quando uma criatura dessa é detida, a lei é a primeira a acusar, dizer que a falta de cuidado foi dos pais. E na maioria das vezes não é, amado. Digo para você que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho na situação dessa. Amém? Nós estamos falando aqui desse tema. A verdade salvifica do Evangelho. Se eu não te falar a verdade do Evangelho como é, como que Deus pode cuidar de você? Eu digo para você que, como eu te falei anteriormente, nessas campanhas, jejum, levando foto, tomando um copo de água depois de oração. Amado, isso é só engano. Não tem como eu te dizer aqui, ó, esse copo de água que você está vendo, apresentar ele a Deus como se Deus não soubesse que aqui é um copo aqui e a água dentro. E dizer para você, olha, depois da oração tome que o que tiver dentro de você, Deus vai quebrar todo esse mal. Isso é uma injustiça muito grande, uma mentira grande na vida das pessoas. Amado, por mais que você apresente a Deus, por mais que você ore, nenhuma partícula dessa, nenhuma molécula dessa vai nada. Simplesmente água não vai mudar em nada. Aí ele diz, mas é a sua fé, amado. Qual fé? Você está apostando a sua fé em um copo de água? Numa campanha, num propósito, como nós temos visto? Sua fé é num copo com água? Sua fé em Deus é só naquele momento? Deixa eu te dizer uma coisa. Que Deus, amado, Ele não age não é pelo seu pedir, não é pelo seu muito orar, não é pelo seu muito falar. Deus, Ele age na vida do ser humano de quem Ele aprover ter misericórdia, amado. Era tão fácil, como eu estava falando aqui, né, das pessoas que traficam, que acabam com famílias inteiras. Era tão simples eu chegar aqui, Deus clamar, Deus, eu quero que o Senhor, como se Deus fosse obrigado a fazer isso, amado. Que as orações desse povo, do sistema religioso, é assim, é obrigando a Deus, botando Deus contra a parede, como se Deus fosse obrigado a atender os pedidos deles. Só que Deus não age dessa forma, amado. Você quer ver o agir de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida, amado? Comece a crer. Simplesmente. Feliz aquele, né? Que não viu e creu. Vou contar uma passagem rápida da Bíblia para você aqui. Chegou um certo homem até Jesus. Ele vinha desesperado que o criado dele estava terrivelmente endemoniado, né? Como as pessoas dizem, não, fulano está endemoniado. Quando você ouvir essa palavra, terrivelmente endemoniado, aquela pessoa está com uma enfermidade grave, que não há mais jeito, como um CA, como um câncer. Então, aquele homem chegou até Jesus de Nazaré na época e disse, Senhor, o meu criado está terrivelmente endemoniado, doente demais. E Jesus, vamos até lá. E ele disse, não, de jeito nenhum. Basta uma palavra tua e ele sarará. Olha, amado, que interessante. A fé dele ele depositou num copo de água. Ele depositou a fé dele em quem? Em Cristo. Ele ouviu falar de Jesus e simplesmente ele creu e disse, não, este homem tem feito prodígio, tem realizado milagres. Basta uma palavra dele e o que eu desejo do meu coração é que o meu servo fique curado da enfermidade. Amado, eu sei que esse é o seu desejo do seu coração, que o seu filho, que sua mãe, seu pai, quem quer que seja da sua família, seja liberto de algo, mas isso não pertence, amado. Da oração não pertence a nós, isso pertence primeiramente a Deus e àquela pessoa se quiser mudar. Como eu falei agora há pouco de mim, você acha que se eu não quisesse mudar, eu tinha mudado? Eu tinha chegado onde eu cheguei. Olha, amado, quando eu estava no sistema, que eu era uma pessoa dura, e dizer o nome do irmão que foi evangelizado muitas vezes, o irmão Manel,
mora lá na Tapera, Manelzinho. Um abraço para o senhor, meu amado irmão. E o irmão Maciel. Irmão Maciel, trabalhamos juntos ali em uma empresa. E eles dois, amados, contavam para mim as histórias, os feitos de Jesus de Nazaré. Contou para mim a história que eu nunca esqueci do centurião Cornélio. Amado, e aquilo eu ia ficando maravilhado. Só que acontecia comigo. Olha só como é o ser humano. Eu estava de bom grado e quando eles saíam de perto de mim, eu xingava eles. Eu disse para eles, irmão, eu não suportava aquilo. Eu ouvia porque eu era obrigado, estava trabalhando com vocês, mas eu não queria. Tá vendo aí como é as coisas? Amado, então uma pessoa só muda quando a gente quer. Você só muda quando você quiser. Você que pratica todos os tipos de iniquidade, você só vai mudar o dia que você quiser. O dia que você parar e dizer assim, a partir de hoje, eu serei uma pessoa diferente. Se Deus aproveitar misericórdia de mim, a partir de hoje eu mudo. E assim será. Mas não porque eu vou orar. Não porque eu estou intercedendo, pedindo a Deus por você. Porque Deus sabe, amado, do meu coração. Deus conhece as minhas intenções. E Ele sabe de que eu tenho necessidade, assim como sabe das tuas. Será que Deus não sabe, amado, que eu preciso de algo? Será que Ele está cego? Será que Deus não vê? Só que as pessoas, amado, pedem as coisas a Deus como se fosse simples, né? Simplesmente eu vou orar e Deus vai fazer. Não, amado. Olha, digo para vocês, vou te mostrar de novo, amado. Tem homens por aí que se dizem homens de Deus enganando as pessoas, lubriando as pessoas com campanhas, com propósito, com um copo d'água depois de oração, como te falei. Isso é triste, amado. Isso dói no coração de um cristão ver um amado irmão sendo saqueado, sendo tirado o último centavo do filho para comprar um leite ou uma massa, ou o que quer que seja, e aquela pessoa sendo obrigada a tirar do sustento dos filhos para encher o bolso daquele que se diz presidente da igreja. É por isso, amado, que eu tenho pregado aos amados irmãos e muitos me perguntam, quem é o pastor de vocês? Quem é o líder lá de vocês? Simplesmente eu respondo, o nosso pastor é Cristo. O nosso líder é Cristo, ressuscitado. Não tem um homem como meu regente, como meu intercessor. O único intercessor entre mim e Deus é o Espírito Santo, somente. Eu não preciso de homens para me dar ordem. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um presbítero, eu não preciso de líder religioso nenhum, amado. E nem preciso ser intitulado a nada para fazer a vontade de Deus. Porque esses homens gostam muito, amada, de status. É de se aparecer. Não, eu sou o pastor da igreja B. Ah, eu sou o pastor presidente da igreja A. Não, amado. Presidente da igreja de todas as igrejas é Cristo. E quem é a igreja? Entre quatro paredes? Não, amado. Lembre-se de uma coisa, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita na igreja. A igreja de Cristo somos nós. E quando estamos reunidos em maior quantidade, nós estamos tidos como igrejas de Cristo. Mas, amados irmãos, eu estou sendo pesado com muitos, né? Tem pessoas que me assistem, amado, e diz assim para mim, olha, muitos me chamam de Lili, outros me chamam de José. Diz, Lili está doido. Da forma que ele está pregando, está doido. Ele não tem, está certo, não tem nada certo. Ele diz que o homem não precisa, mano. O que é que eu te digo? Quantas vezes você não já orou pelo seu filho que bebe, que fuma, ou que está em qualquer situação? Muitas vezes. Quantas vezes você não já foi no sistema religioso pedir a Deus para que ele destrave lá porque o seu Bolsa Família foi bloqueado? Quantas vezes você não já pediu a Deus para que Deus lhe abrisse as portas de emprego para que você passasse em um concurso público ou em qualquer outra coisa que você for fazer? Muitas, né? Garanto que muitas. E quantas vezes você foi atendido? Nenhuma, né? Por quê? Primeiro, não pertence a você. Não é o seu querer, é a vontade de Deus.
Segundo, que para passar em um concurso público não precisa simplesmente você orar a Deus. Você tem que estudar. Tem que ler. Assim como a Bíblia, você tem que ler e entender. Ah, mas eu estou orando, eu levei a foto do meu filho, eu fiz isso, e eu quero que Deus faça. Amado, não é simples, não é só querer. Amém? Tem que Deus aproveite e ter misericórdia. Amém, amado? Continuando aqui, abra aí João capítulo 15. Amém, amados? Nós já vamos encerrar daqui a pouquinho. João capítulo 15. Livro histórico de João, né? Apóstolo João, o último dos apóstolos que escreveu, né, o livro de Apocalipse, onde muitos ficam aí aguardando acontecer o Apocalipse, né? Que já aconteceu. Não era para nós. Amém? João capítulo 15, no versículo 25. Nós vamos ler até o 27. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Está vendo? Nós estávamos falando de Jesus, a qual ele disse que veio à terra, recebeu o Espírito de Deus de mansidão, de amor e começou a ensinar, começou a pregar. E olha só o que ele diz mais no 26. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. 27. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Está vendo, amado, como as coisas? De quem Jesus estava falando? Ele disse, olha, eu preciso comer a Páscoa. Eu tenho que fazer essa Páscoa com vocês, porque está perto a minha partida. Mas para que isso aconteça, para que venha o Consolador, para que venha o refúgio, o refrigério na alma, eu preciso ir. E eu mesmo enviarei o Consolador. E quando ele vier, vocês falarão a respeito dele e a respeito de mim. Está vendo, amado? De quem nós devemos falar? Nós devemos fazer essas coisas? Não, amado. Tudo quanto te falei antes se resume nas palavras de Jesus. Ele, amado, é o dono. Tudo ele faz. Não há nada que nós possamos fazer, amado, para se chegar mais a Deus, para ter mais comunhão com Deus, para que você seja uma pessoa mais abençoada do que o outro. Não existe isso, amado. Olha só, da mesma medida que Deus me abençoa todos os dias, Ele abençoa a muitos. As pessoas acham que não. Nesse exato momento a qual estou falando com você, o dia de amanhã que a Deus pertence, Ele já tem preparado tudo. Quem sabe se amanhã estarei vivo nos planos de Deus? É um mistério ou não é? Aí as pessoas dizem, agora ele ficou doido. Não, amado, é a realidade. Nós sabemos até aqui onde estamos. Mas daqui a pouco ninguém sabe. Posso partir, pode ser alguém, mas depende de Deus, não é de mim, amados. Então, é por isso, amados, que nós temos que estar atentos à palavra. Não estar ouvindo histórias bonitas, como nós temos ouvido, como já ouvi muito no sistema religioso, muita mentira, amado. Olha só, uma vez escutei um abençoado de um pastor dizer, e você também já ouviu essa história, amados irmãos, que estava ele em um supermercado, fazendo a feira, e não tinha um centavo, R$1 no bolso, para pagar essas compras. Aí ele disse que quando falaram lá, né, anunciaram no supermercado, que o primeiro que entrasse lá, que chegasse ao caixa, ia passar as compras de graça, sem pagar R$1. Era uma oferta, uma promoção do supermercado. Vê que coisa sem noção, amado. Coisa sem lógica, amado. Sem pé e sem cabeça. Uma história
Para quê? Para lubriar, enganar as pessoas. Amado, não tem condições. Promoção, a gente vê que supermercado faz muitas promoções, mas você tem que pagar para levar o produto. Aí o abençoado conta uma história dessa, e eu já ouvi. E eles diziam que eu contava na maior facilidade do mundo. E as pessoas, amém, oh glória, eita Deus bom, e batia palma, era aquele amado. Mas só não percebe quem não quer. Outro dia, alguns anos, eu estive, um pouco tempo, 2014, eu estive na capital, Porto Alegre, recém-chegado lá, e do lado do hotel onde eu estava tinha uma congregação, né? Uma igreja, entre aspas, um local, um ponto de encontro, para ser mais claro. E eu fui até lá com um amado irmão. Não sei se já contei isso para vocês, mas vou te dizer. E lá eles trabalhavam com essa forma de revelar as coisas às pessoas. Olha, mano, você vê, olha só como é as coisas, como é que acontece. Quando você descobre que uma pessoa está mentindo, usando Deus ao favor daquela pessoa, sendo mentirosa para os outros. E então, participei dessa reunião junto com outro amado irmão. E no momento, ela teve a oportunidade, como sempre vemos, né? Muitos trabalham com essa forma. Vamos dar oportunidade ao irmão fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E essa jovem recebeu essa oportunidade. E diferente, só tinha eu e o irmão. E olha só a ousadia. Imagine se eu fosse uma toa, uma pessoa sem conhecimento. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse, como que diz, um comportamento, eu não tinha esganado aquela abençoada. Amado, e ela começou assim, você rápido. Tem uma pessoa nessa noite aqui que Deus está mandando me dizer, está me revelando aqui agora, chegou fresquinha na minha mente, Deus manda eu te dizer, você aí, eu sei que você não é daqui da cidade, eu sei que você é de longe e tal, isso, olha, até aí tudo bem, compreendi, bacana, lógico, diferente, negro, cheio lá de pessoas mais claras do que eu, tem outras pessoas da minha cor também, isso não vem ao caso, a cor, nada a ver, mas ela começou algo, amado, totalmente fora do recado, que se Deus tivesse dado um recado para ela, Deus não ia dar um recado desse. Ela disse, Deus manda te dizer, amado irmão, que você saia desta vida que você está. Deixe Deus agir na sua vida. Pare de traficar. Hoje à noite Deus te deu um livramento, que já era de noite. Deus te trouxe aqui porque 2 homens em uma moto iam te assassinar por guerra de tráfico de droga. Amado irmão, aquilo dali me deu vontade de eu chegar para aquela pessoa e dizer no meio de todos que ali estavam, pelo amor de Deus, deixe de ser mentirosa. Nunca fui traficante na minha vida, nunca vendi droga para ninguém, nem sequer oferecer bebida aos outros quando eu bebia. Como que essa abençoada vem me dizer um negócio desse? E ali eu fiquei, amado, no meu canto quieto. Agora imagine se eu fosse uma pessoa fraca da mente, ia colocar aquilo na mente e ia dizer, meu Deus, vão me assassinar nessa cidade, eu não fiz nada, cheguei aqui agora, eu não conheço ninguém, vim aqui para ouvir a tua palavra e o Senhor manda um recado desse. Amado, e olha, amado, o que tem de gente vivendo dessa forma, triste, amado. É triste saber disso, que tem amados irmãos que vão por este lado, pura ilusão. Amado, o último profeta foi João. E eu digo para você que João não está mais vivo hoje. Eu digo para você que Deus não fala mais comigo e com você através de homem nenhum. E nem manda recado nem por profeta nenhum nesta terra. Amado, hoje nós temos livre acesso a Deus.
A nossa ligação com Deus é direta. Amém? Eu não preciso mentir aqui para você dizer, olha, Deus está mandando eu dizer aqui agora que o primeiro que der um glória a Deus aí, que está me assistindo, Deus vai derramar uma bênção, vai ganhar um carro no final do ano. Amado, que mentira. E tem muitos, amados, que trabalham dessa forma. Aqui mesmo, em Sobradinho, tem um pessoal que age por esse lado, né? Ensina aos amados irmãos a crer isso. Olha, Deus está me dizendo, Deus mandou te dizer que isso. Amado, Deus não manda recado. Já passou. Tudo quanto os profetas profetizaram na vida daquele povo lá em Israel, e eles profetizavam a respeito da vinda de Jesus, aconteceu, amado. Tudo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todas aquelas profecias se cumpriram. Tudo quanto os profetas diziam àquele povo se cumpria. E tudo era profecia de desgraça, amado. Tudo era profecia de destruição, de desolação. Tá vendo? Mas as pessoas, amado, não lê. O mal do cristão hoje, de aqueles que se dizem crente ou se intitula evangélico, é não ler, amado. É não prestar atenção na leitura, no tempo verbal, a época, para quem foi escrito, para quem está direcionado. Como sempre digo, né? Tem gente que lê o livro de Apocalipse, mas não lembra, vai lá nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas e diz, olha só o que está dizendo aqui. Mas aquela foi enviada para quem as cartas? Era para as 7 igrejas que tinha onde? Na Ásia, né? Mas as pessoas, amados, simplesmente fazem vista grossa, preferem ouvir a conversa bonita. Olha, essa noite Deus está me dizendo, está me revelando aqui. Conversa para boi dormir, amado. Eu sinto muito, se tem amados irmãos que estão vivendo dessa forma, eu não recebo, amado, revelação de homem nenhum. Irmão José, você não acredita? Creio que Deus pode sim falar comigo e com você diretamente. Mas mandar um recado para mim e um para você, amado, através de mim, amado, Deus ele age. Sabe, você quer saber quando Deus fala com você? Faça algo errado. Faça algo que você coloque pensando, poxa, eu não devia ter feito isso. Eu falei algo que eu não devia ter falado aqui com fulano. O seu pensamento, a sua mente começa a se perturbar, amado. Ali é Deus agindo sobre a sua vida, falando com você, filho, peça perdão, perdoe aquela pessoa, mas não como vemos hoje, amado. Tome cuidado, tenha cuidado. Amados, e para a gente encerrar, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, para a gente encerrar, amém? No capítulo 2, no versículo 4. Amém? Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Amém? Olha só. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo e nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. Tá vendo, amado? De onde é que vem a nossa fé? De onde é que vem o nosso poder? De Deus, amado. Amém? Essas palavras, amado, do nosso Criador,
do ser mais lindo que é Deus, que deu o seu Filho amado, para que eu e você hoje pudéssemos viver em paz, em segurança, com todo o temor a Ele. Deus não quer, amado, que você tenha medo dele. Deus só quer de você só isso, simplesmente que você creia, que você esteja sempre pronto para servir. Amém, amados? Então, fica com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus, amado, te guie, te governe, te dê muita saúde. Obrigado a todos vocês que têm me assistido. Obrigado à minha cunhada, aí a minha vizinha Josineide, todos vocês que estão me assistindo. Eugênia, que Deus abençoe a sua vida e que todos que aqui estão, amado, também sejam cada dia mais abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Nos veremos no próximo domingo, se assim Deus permitir. Amados, é sempre um prazer estar com vocês. E conto com vocês também no sábado. O Ministério Nova Sião está louvando a Deus com alegria, juntamente com todos os componentes. Amém? Ainda na falta do nosso amado irmão Luan e a esposa dele, Sheila, que estão fora, mas sempre que eles vêm, eles estão aí fazendo a diferença conosco, louvando a Deus com alegria também. Então, vocês que nos vê, que nos assistem, um forte abraço. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo de Deus, amados, encoraje a cada um de vocês. Vocês podem até me perguntar, o senhor não vai orar? Não, amado, porque eu já tenho quem interceda por você. Eu só tenho a agradecer. Então, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado pela tua presença. Obrigado por todos que aqui estão e todos que me assistiram. E que o teu Espírito, que é vivo e eficaz em nossas vidas, permaneça por muito tempo nesta terra. E quanto a terra for o nosso lar, ó Deus maravilhoso, cheio da graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, eu te agradeço, meu Deus, por cada vida presente, por cada vida que tem me assistido. E se houver alguma coisa, ó Deus, que essas pessoas estejam precisando, que a tua misericórdia chegue e faça a diferença. Mas eu estou aqui, ó Deus, não para te pedir isso, mas para te agradecer. E que eles já foram alcançados com as tuas bênçãos. Não tem bênção maior nas nossas vidas, ó meu Deus, de poder contemplar o dia e viver ele plenamente, como se fosse o último dia das nossas vidas. Isso é o que eu te agradeço em Cristo Jesus. Vivo e eficaz é a tua palavra em nossas vidas. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. E até domingo que vem, amados irmãos.